Avante, roladores! Bora! Começando aqui, dando continuidade na série de vídeos falando sobre o playtest do Tormenta 20. Playtest esse que me surpreendeu bastante positivamente. A gente já comentou um pouco do one-on-one, o básico do cenário. Também falou a questão de como é a questão da distribuição dos atributos em si, que o Tormenta 20 utiliza. E então, bora para a parte que deve ser a parte mais importante, ou uma das partes mais importantes, não sei, do sistema, que é você escolhendo a raça a qual você vai jogar. Pelo menos a princípio aqui tem as 8 raças bases no Tormenta. As outras 6 que eles prometeram vão sair posteriormente. Pelo menos até o momento da gravação desse vídeo ainda não saiu. Enfim, essas 6 classes, como tem aqui, foram escolhidas em votação pelo pessoal que participou, que contribuiu no financiamento coletivo. Acho que todos os níveis já dava acesso a votar. A votação foi feita num grupo do Facebook e a pessoa ia escolhendo várias coisas. Não apenas a questão das raças adicionais, mas questão de NPC que estaria no livro, dentre outras coisas. Beleza. Bora dar um overview, olhar por cima, quais são as características que as raças dão. Beleza, a gente olhando aqui, a gente verifica que as raças, vão dar modificador de atributo, ou seja, sua raça vai modificar seus atributos básicos depois que você conseguir aquela lista dos seus 6 atributos, seja rolando os 6 atributos aleatoriamente, utilizando o modelo de 4d6, seja comprando através da compra de pontos, que o próprio livro traz o modelo de como fazer isso. Você vai ter um array, você vai ter uma lista você vai ter uma lista de 6 valores que você pode distribuir na medida que você preferir dentre esses 6 atributos. As raças vão modificar essa lista de valores que você gerou. O que você gerou aleatoriamente é o que você comprou elas, por assim dizer. A habilidade de raça também. Cada raça vai ter uma habilidade em si, inerente à mesma que ela vai te dar. Não apenas vai aumentar ou diminuir teu atributo, mas ela também vai te dar uma habilidadezinha a mais, uma habilidade a mais que ela pode fazer, algo a mais, algo que diferencia das demais. Bem como inerente a qualquer sistema D20, o Tormenta não foge disso, a questão do tamanho e o deslocamento. Coisas que são bem importantes, principalmente quando começa a questão do combate em si, para saber quanto, principalmente se tu tiver a utilizar o combate em grid. O Tormenta ele deixa claro que não é obrigatório para o sistema você utilizar um grid para combate, todavia ele também traz esse suporte ao mesmo. Por via de regra, as classes que são pequenas elas vão andar 6 metros, enquanto as que são de tamanho médio andam 9 metros. Pelo menos no livro, nesse playtest padrão, não há as raças grandes para saber quanto eles vão se movimentar, ou classes menores que a tamanho pequeno, acho que é minúsculo, não tenho certeza, para também saber se vão diminuindo ou não, vai variar de raça para raça. Enfim, começando com o humano. O humano, como de costume, é a raça para o cara que quer fazer o personagem mais roubado possível, pelo menos eu acho. No Tormenta 20 ele te dá mais 2 em 3 atributos quaisquer a tua escolha. Logicamente não podem ser os 3, vocês não podem utilizar esses 3 aumentos de atributo no mesmo atributo, tanto que ele deixa explícito que é 3 atributos diferentes quaisquer. Dentro da lore ele especifica que os humanos são filhos de Valkyria em si, a deusa da ambição e tal. Por isso que eles são adaptativos, podem conseguir qualquer coisa, estão sempre ambiciosos. E é por isso que eles recebem esse mais 2 em 3 atributos diferentes, que é extremamente roubado. Os humanos também recebem 2 perícias a mais, à sua escolha. Logicamente, tais perícias não estão delimitadas apenas pela que a classe te dá. Tu pode escolher fora da lista que a classe te dá,
Ou melhor ainda, você pode pegar uma perícia a mais e trocar a outra perícia por um talento, fazendo com que o humano seja, pelo menos até o momento, a única raça que te permite começar com um talento a mais no primeiro nível, como de costume nos sistemas de 20, o clássico talento a mais dos humanos. Passando dos humanos, a gente tem os anões em si, a raça mais legal, pelo menos ao meu ver. E eles trazem mais 4 de constituição. Costumeiramente, nos sistemas de eventos, os anões são extremamente parrudos, fortes, resistentes. Trazem mais 2 de sabedoria, algo que condiz também na maioria dos cenários. A questão da sabedoria é nânica, o tempo de vida que eles vivem, bem como a disposição natural que a maioria dos anões tem para o clericato ou mesmo para tarefas que exigem uma sabedoria maior, como acredito que a forja deve estar ligado, a habilidade de forjar, criar deve estar ligada à sabedoria aqui, não tenho certeza. E o trade-off é que os anões recebem menos 2 de destreza, diferentemente dos humanos que recebem mais 2 em 3 atributos. O anão vai receber mais 4 em um atributo, que é bem forte, mais 2 em outro atributo e menos 2 em destreza, o que pode complicar um pouquinho na hora de você montar a sua ficha, mas nada que seja muito preocupante. Como habilidade, os anões recebem o conhecimento das rochas, que possibilitam que eles vejam no escuro, ou seja, recebem visão no escuro, Dark Vision, e eles possuem mais 2 no teste de percepção e sobrevivência realizado no subterrâneo, dado que no cenário, bem como na maioria dos cenários de fantasia medieval, é comum, inerente aos anões habitarem no subterrâneo. Não me lembro de qual dos livros do Leonel Caldela, da trilogia Tormenta, mas ele deixa acredito que é no segundo, ele faz uma pequena descrição do Brass Bones, que é um personagem que é um anão, descrevendo a primeira vez o quão angustiante foi ele sair do subterrâneo e ir para a superfície, o quão angustiante é olhar para o céu e não ver o teto lhe dando conforto que era costumeiramente nas cidades anãs. A outra habilidade que os anões recebem é que seu deslocamento, diferentemente da maioria das raças médias, não é de 9 metros, mas sim de 6 metros. Todavia, o deslocamento dele nunca é reduzido por armadura ou excesso de carga. Armaduras pesadas, costumeiramente, nessa edição, vão reduzir o movimento de carga em 3 metros. Logo, os anões não sofrem essa penalidade ao utilizar armadura pesada. Não cheguei a ver como é que funciona o excesso de carga enquanto diminui, mas acredito que quando você está sobrecarregado, até um certo limite, você deva perder 3 metros, depois de uma certa quantidade do sua capacidade de carga, você não deve nem mais conseguir andar. Beleza, a gente ainda tem outra habilidade do anão, que é o duro como pedra. Você recebe mais 3 pontos de vida no primeiro nível e mais 1 ponto de nível a cada nível subsequente que você vai pegando. Isso deixa o clássico arquétipo do anão clérigo extremamente poderoso, bem como o anão paladino, o anão guerreiro e por que não o anão lutador. Por fim, nós temos a tradição de Heredrin, que ele fala que os anões são peritos nas armas típicas anãs. Ou seja, independente da sua classe, você vai ser treinado em todas as armas típicas anãs, bem como as ferramentas de ofício também, para que seja necessário poder utilizá-la. Você vai receber também mais 1 nos testes de ataques feitos com qualquer tipo de machados, martelos e marretas. Novamente, o clássico arquétipo do anão clérigo utilizando armadura pesada, escudo e um martelo. Aqui ele é bem forte, dados os atributos que você recebe. Não só os atributos, bem como as habilidades em si. Beleza, a terceira raça no playtest até o momento é a Darlan, não sei pronunciar, que são os meio-dríades, por assim dizer.
Elas começam com mais 4 de sabedoria, mais 2 de destreza e menos 2 de inteligência. Como habilidades, elas recebem aptidão natural, ou seja, mais 2 em percepção e sobrevivência. Diferentemente do anão, não está vinculado a nenhum local específico, então o tempo todo você vai ter esse bônus na sua percepção e sobrevivência. Você também tem a bênção de Alihanna, que é uma das deusas da natureza em si, do cenário, da natureza, da fauna, flora. Ela divide esse posto com umas 2 divindades no cenário, pelo menos até o momento, não sei se vai mudar até a versão final, que é Megalock e a divindade do mar, não me lembro agora a divindade do mar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas divindades. Deuses. Divindades. Pá. Natureza. Não tá trazendo aqui justiça, vida, honra, paz. Os monstros que são Megalock, que seria um dos opostos dela. Seria o verdadeiro oposto em si. Que enquanto a Alihanna é deus das bestas, das criaturas, o Megalock ele possui a questão de como um domínio os monstros em si. Tanto a questão das coisas monstruosas quanto os animais, mas bem como também as próprias plantas monstruosas, espinhentas. E tem também a questão dos seres de oceanos, que é o deus ligado a essa parte natural, ligada aos mares, água, bem como os animais e plantas marinhas. Enfim, Dahalan, não sei, está muito ligado a essa questão do druídica em si, da natureza. Como outra habilidade, ela recebe a habilidade de poder controlar, ela recebe a magia controlar plantas e rigidez. O custo dessas magias são o mesmo custo, o custo padrão dela. E caso a classe, de alguma forma, pela classe ou de algum outro meio, tal raça aprenda tais magias, o custo da magia é diminuído em 1 ponto. Ou seja, isso aqui favorece muito a questão de uma Dahalan druida em si, dados os próprios bônus que ela recebe. 4 de sabedoria é muito bom, 2 de destreza também, inteligência também não é um atributo muito necessário, não é um atributo necessário ou primordial para os druidas em si. Enfim, por fim, a última habilidade dela é empatia selvagem. Fala que ela pode se comunicar com os animais através de linguagem corporal e vocalização, e bem como pode fazer testes de diplomacia com animais. E caso você adquira tal habilidade novamente, provavelmente devido a alguma classe, algum talento possa dar isso aqui, você recebe mais 2 nos testes de diplomacia com animais. Beleza. Indo para o Elfo, um disclaimer interessante a fazer, que o Elfo, diferentemente da maioria dos cenários, não é não é detentor de uma civilização completamente altiva, bem avançada, inteiramente mágica, extremamente poderosa, como na maioria dos cenários de fantasia medieval, como o próprio mundo de Tolkien, quanto alguns cenários inerentes ao D&D, como Forgotten Realms, entre outros. Os elfos aqui, eles estão bem ruins mesmo, né? Eles perderam o território deles. Território que a princípio pertencia aos goblinoides. Os elfos, quando chegaram no mundo de Tormenta, expulsaram os goblinoides. E posteriormente, após eras e eras e eras, os goblinoides tomaram o território deles de volta. Os elfos fugiram do local de Lamorin, uma coisa assim, não me lembro agora.
E aconteceu outras coisas, a divindade principal dos elfos, por motivos que são explicados na trilogia da Tormenta do Leonel Caldela, acaba caindo de divindade maior a divindade menor. E ainda, além de cair para a divindade menor, torna-se uma divindade subjugada a outro deus, sob a guarda de outro deus, que novamente é explicado na trilogia da Tormenta, escrita por Leonel Caldela. Enfim, bora lá. Os elfos recebem inteligência mais 4 aqui, destreza mais 2 e menos 2 de constituição. Logicamente, pelos atributos em si, sem olhar mais nada, percebe-se que os elfos são ótimos arcanistas, dados os atributos que eles recebem. Mas não necessariamente isso, mas talvez bons inventores também, dado que o inventor, pelo que eu me lembro, o atributo-chave dele aqui é a inteligência. Beleza, bora para as habilidades. Eles recebem essa graça de Glórien, que o deslocamento dela, diferentemente das outras raças, raça tamanho médio, não é de 9 metros, mas sim de 12. O que adiciona praticamente 2 quadrados de movimentação se está utilizando o grid, o que é algo muito bom. Também recebe o novo talento chamado Herança Feérica, que você recebe mais 2 pontos de mana no primeiro nível e mais 1 para cada nível seguinte. É a contraparte dos anões, enquanto os anões recebem mais 3 pontos de vida e mais 1 ponto de vida adicional para cada nível, os elfos, serem criaturas inerentemente mágicas, recebem a contraparte, vai receber mais 2 pontos de mana, de magia, pontos de mana, e mais 1 ponto de mana a cada nível. Por fim, os sentidos élficos, também é bem típico dos cenários de fantasia, alguma habilidade parecida com isso, tanto em Pathfinder 2 ele possui, quanto no D&D quinta edição acho que também possui. Ele recebe visão na penumbra, clássico dos elfos, e mais 2 no teste de misticismo e percepção. Só olhando por cima, sem olhar detalhadamente as classes, acredito que os elfos em si sejam bons místicos, bons arcanistas, na verdade, bons arcanistas. Também acredito que sejam bons inventores, a movimentação que eles recebem a mais pode ser bem útil. E a questão da construção dá para você se manter um pouco afastado, bem como pegar um atributo mais alto, caso você queira ter alguma construção relativamente boa. Os Goblins. Os Goblins são uma raça bem típica do cenário. Acho que Tormenta foi o primeiro sistema que eu vi como Goblin com raça jogada. Antes mesmo, até mesmo do próprio Pathfinder, mesmo a Paz eu tendo como raça, como um modelo chefe propaganda em si, ou Goblins em si. Acho que o Tormenta ele trouxe primeiro, até mesmo que o Pathfinder, o Goblin como raça jogável. Na primeira edição já eu tinha. E diferentemente dos outros cenários, os Goblin aqui são seres altamente inventivos, engenhocas malucas. Tanto é que um meio de transporte típico do cenário de Tormenta, que é o balão Goblin, que é um balão a gás com algumas modificações inerentes aos cenários. E bem como nesse último livro do Leonel Caldela, o Flecha de Fogo, ele deixa bem claro, ele consegue explicitar de uma maneira bem positiva a questão de como funciona a inventividade dos Goblins, como é uma cidade criada e populada por Goblins, criando e descriando, se é que é possível utilizar esses termos juntos o tempo todo. Beleza, os Goblins vão receber 4 de destreza, são seres esguios, rápidos, ágeis, 2 de constituição e menos 2 de carisma. Menos 2 de carisma é claro pelo estigma social que os Goblins recebem no cenário, todo o preconceito que a raça em si carrega, não só os Goblins, mas como os Goblinoides em geral. Acredito que provavelmente nas próximas, quando eles lançarem os novos Hobgoblins, os próximos Goblinoides, como os Hobgoblins, os Bugbears, os Kobolds e os Orcs e afins, eles também devem ter alguma coisa desse estigma social que ainda é inerente na sociedade, no mundo em si de Tormenta. Quanto aos atributos em si,
eu sinto falta de um bônus em inteligência, dada a inventividade que é praticamente inerente a todo e qualquer Goblin no cenário. Não sei se vai haver raças variantes, mas acredito que o bônus em inteligência, o mais 4 inteligência, pelo menos o mais 2 inteligência, seria válido. Enfim, como uma habilidade, ele recebe esse criado em cavernas, ele recebe a visão no escuro, o Dark Vision, e também recebe a habilidade enquanto escala o seu deslocamento total, em vez de ser apenas metade do deslocamento. Por fim, ele recebe outra habilidade chamada de Engenhoso, que ele dá mais 2 em testes de ladinagem e ofício. Ele diz que tem que ser um dos ofícios, como a gente viu nos episódios anteriores. A ofício ele desmembra em alguns, para deixar bem explícito mesmo qual a criação, qual tipo de ofício qual o seu personagem faz, se é ligado à alquimia, se é ligado à criação de itens, se é criar armaduras. O próximo habilidade que o Goblin recebe é esse Peste das Profundezas, que é a questão de que a maioria das raças pequenas vão ter deslocamento de apenas 6 metros. Todavia, os Goblins são naturalmente mais rápidos, mais ágeis. Então o deslocamento dele não é de 6 metros, mas sim de 9 metros. Beleza, tem os Lefous. A gente parte agora para os Lefous. Acho que o Lefou é uma raça bem interessante para o cenário. Mostra o quão a Tormenta, essa força geradora de aventura, geradora de conflito, que é exclusiva do cenário, avançou no mundo de Tormenta em si. No mundo de Arton, desculpe. No mundo de Arton em si. Dado que há uma raça exclusivamente para demonstrar tais coisas, que são os Lefous. São os sapiens, os seres que são inerentes a Arton. Geralmente eles são representados como humanos mesmo, mas nada obriga que seja apenas humanos. A carcaça, o que o Lefou parece em si, mas como pode ter de outras raças em si, outras heranças. Mas que tá tanto isso que começa a se nascer costumeiramente pessoas, seres sapiens que são afetadas, consumidas, corrompidas por essa força. Aí para explicitar isso, para trazer isso no cenário, eles trazem a questão da raça dos Lefous. Mecanicamente, o que é que os Lefous trazem? Eles são bem parecidos com os humanos, eles recebem mais 2 em 3 atributos quaisquer, todavia tais atributos, tais bônus, não podem ser em carisma, dado que o Lefou, por ser uma criatura tocada pela tormenta, e a tormenta não possui individualidade, é uma só coisa, o chão, o ar, tudo aquilo, bem como as criaturas, aquilo que a tormenta toca, consome, é tudo uno, indivisível, uma só mentalidade. Então, devido a isso, os Lefous não podem receber bônus de carisma, e a cada talento, cada deformidade advinda da tormenta que os Lefous recebem, tal questão vai se tornando cada vez mais evidente. Ele vai perdendo ainda mais a individualidade, se tornando ainda uno com a tormenta, dado que a cada talento que vai se pegando, perde-se pontos em carisma, mas isso a gente vai ver depois. Outra habilidade, a habilidade em si do Lefou é que todo Lefou nasce com a deformidade advinda da tormenta. Transferindo isso mecanicamente, significa que ele começa com 2 talentos da tormenta, talentos esses que são geralmente bem fortes comparados aos outros talentos, os talentos de combate ou talentos gerais. E eles não recebem penalidade em carisma nesses 2 talentos específicos que você compra. Você não perde carisma por adquirir esses 2 talentos. É isso que o Lefou dá. Nossa próxima raça são os Minotauros. Os Minotauros, que são uma raça adorada por uns, odiadas por outros. Volta e meia no grupo da Masmorra de Valkyria tem discussões sobre os Minotauros em si.
Mas olhando detalhadamente, os minotauros eles absorvem muito da questão da cultura romana. Eles utilizam a vestimenta, o modo de vida deles é ser um império extremamente expansionista, é bem absorvido mesmo da questão do Império Romano no seu auge, a questão da filosofia a qual eles têm, a questão deles saírem conquistando novos terrenos, deles se veem como culturalmente, não apenas militarmente, mas culturalmente superior às demais civilizações e terem como obrigação moral passar para as outras raças que eles veem como menos afortunadas culturalmente, menos desenvolvidas culturalmente, a sua cultura que é tão majestosa em si. Bem como eles vêm, dado a maioria dos minotauros tendem a venerar Tauron, o deus da força, dentre outras coisas, que é a obrigação daquele que é forte proteger aqueles que são mais fracos. Outra questão que é bem controversa, da mesma maneira que o Império Romano, o Império Tapista, o Império dos Minotauros, é um Império escravista. Ou seja, eles utilizam na base da sua pirâmide social os escravos para fazer todos os serviços a qual os homens livres, os homens pensantes, na questão do Império Romano e trazendo para os minotauros em si, tudo aquilo que os minotauros não querem fazer é a obrigação dos escravos a se fazerem. Outra coisa que é importante dos minotauros é que os minotauros são a raça parasita. Pelo menos eram no Tormenta na primeira edição, não sei como ficou agora. Os minotauros não existem mulheres da raça dos minotauros, não existem fêmeas das raças dos minotauros. Então, obrigatoriamente, os minotauros têm que procurar outras raças, fêmeas de outras raças, para poderem procriar, para poder gerar prole. Isso é outra questão de discussões na comunidade, enfim. São bons ganchos de aventura que o cenário propõe. Beleza, tirando toda essa parte do cenário em si, bora para a parte mecânica. Os minotauros recebem mais 4 de força, mais 2 de constituição e menos 2 de sabedoria. Ou seja, os minotauros são os guerreiros, os homens de armas típicos. Os guerreiros típicos por excelência, dados os atributos que eles recebem. Fora os atributos, quais são as habilidades que eles ganham? Eles ganham a habilidade de chifres, que significa que os chifres deles são considerados armas naturais, causando 1d6 de dano mais força, e possui crítico vezes 2, e do tipo de dano de perfuração. Ele fala aqui que além disso, quando utiliza a ação ataque, o Minotauro pode gastar 1 ponto de magia, 1 ponto de mana, para fazer um ataque corpo a corpo extra com os chifres. Então, dependendo da classe que tu pegas, tu consegue utilizar 3 ataques no turno, dependendo do nível, não sei. Beleza. Outra habilidade é o couro rígido. Ele fala que a pele, a couraça em si dos minotauros são tão rígidas que protege os minotauros contra alguns golpes. Então tu recebe mais 1 de CA, mais 1 na classe de armadura. Outra habilidade é o faro, que te possibilita mais 2 em teste de percepção. Além disso, detecta automaticamente a presença de criaturas de alcance curto, o que é bem forte no sinal. Ele não dá apenas 2 bônus de percepção, mas detecta automaticamente qualquer criatura que esteja furtiva ou não, invisível ou não, pelo visto, desde que esteja no alcance curto. Isso é muito forte. Eu fico pensando que o Ladino, então, mesmo que ele consiga 20 no dado, tenha um bônus gigantesco de percepção. Se ele tiver no alcance próximo do Minotauro, o Minotauro vai ter noção de que ele estará lá. É bem forte no sinal. Gostei do poder. Algo que é inerente ao cenário é a questão do que os Minotauros eles temem a altura, temem muita altura. Tanto que eles traduzem isso desde a primeira edição, de maneira mecânica, que ele fala que sempre que o Minotauro estiver adjacente, ao lado, de uma queda de mais de 3 metros de altura, ele fica no estado abalado. Eu acho interessante isso aqui também, o Minotauro em si, tanto pelos atributos quanto pelas habilidades da uma classe bem forte. E acho que isso em si é um
um trade-off bem equivalente. Tanto é que no romance da Karen Sorales, eu acho, Joia da Alma, tem uma cena que eles descrevem um personagem que é um Minotauro que tá voando de balão. Ele acaba morrendo de medo, não consegue fazer nada, não consegue dormir, tanto que o mago do grupo é obrigado, se vê obrigado a utilizar a magia sono no Minotauro para o Minotauro poder dormir, porque senão ele não conseguia dormir na viagem, dado o tamanho pavor a qual os Minotauros têm. Por fim, a última raça... Não, voltando para os Minotauros ainda, a classes que são bem fortes, pelo menos a princípio, para os Minotauros. O Guerreiro, logicamente, mais 4 de força, mais 2 de constituição. Podendo chegar, se tiver muito sorte, 22 já de nível 1 de força. Outra que pode também ser muito boa para ele é a questão do lutador, o Brawler, o monge de Tormenta em si. Também é muito forte mesmo. Paladinos também acredito que fique bem forte, sim. A questão dos Minotauros, utilizando o Minotauro como raça. Acho que é Cavaleiro também, acredito que também fique forte. Enfim, Minotauro como classe combatente, acho que vai combinar muito bem com quase qualquer uma. Por fim das raças, temos a última do playtest, que são os Quarins, que são os descendentes de gênios que na sua família gerações e gerações possuem esse sangue mágico, esse sangue poderoso correndo nas veias. Traduzindo mecanicamente, o que eles trazem? Eles trazem mais 4 de carisma. Acredito que é a primeira raça do playtest que recebe bônus de carisma, dentre as 8. Exato, a única classe que recebe bônus de carisma do playtest. Mais 2 de inteligência, muito bom, e menos 2 de sabedoria. Logo de cara, sem olhar nenhuma outra habilidade, o Arcanista Quarin com o arquétipo do feiticeiro é extremamente forte, e os demais arquétipos do Arcanista também do Quarin também são muito fortes também. Outra classe que eu posso ver como forte é a própria questão do Bucaneiro. O Bucaneiro Quarin é bem poderoso também. Mas enfim, depois dessa conjecturação breve, bora para as habilidades deles. Quarin traz a típica habilidade de desejos, tem na primeira edição também, do Tormenta. Acho que é uma habilidade de assinatura muito importante do Quarin no cenário. Eles realmente têm que manter ela. Que é o que faz o que? É a questão de desejo. Uma vez por dia, como uma ação livre, você pode lançar uma magia que conheça, sem gastar pontos de mana algum, desde que alguém tenha pedido isso para você desde o seu último turno. É aquela clássica habilidade Quarin lança a bola de fogo, Quarin me cura, que tem mesmo em qualquer mesa, seja utilizado isso, seja esse período seja feito dentro, in-game, off-game, sempre tem isso, o bom e velho me cure. E acho que essa mecânica traduz de uma maneira muito legal esse pedido ao conjurador, sendo ele arcano ou sendo ele divino, que fica bem ajustadinho mesmo. Aí ele fala, se sua classe inicial não fornece magias, você aprende uma magia de primeiro ciclo à sua escolha, e pode lançar apenas com esta habilidade. Muito bom mesmo. Eu acredito que muito bom mesmo. Você pode ter uma versatilidade, você fazer um guerreiro, mas você pegar Quarin para receber uma magia que pode ser útil como um possível suporte ou último recurso do grupo. Bem forte mesmo. Dado que também a questão dos pontos de mana não são inerentes das classes que são geralmente conjuradoras. Até mesmo um guerreiro Quarin possuirá pontos de mana. Então nada impede que ele possa aumentar a potência de tal magia ao custo da quantidade de pontos de mana que ele possuir. Logicamente, um Quarin guerreiro não terá
tantos pontos de mana quanto um Quarim Arcanista ou um Quarim, um Quarim Clérigo ou outra coisa. Beleza, a segunda habilidade do Quarim é a questão da resistência. Aí, conforme a ascendência a qual o Quarim descende, ele recebe resistência a dano equivalente a 10 a um tipo específico. Seja o tipo de água, pode ser o frio também, ar, trovão, fogo, terra, ácido, luz, eletricidade, trevas, dano de trevas. Enfim, dependendo da sua origem, do qual Jin você descende, qual gênio você descende, se for um gênio da água, se for um gênio da terra, você vai receber alguma resistência diferente. O que é bem forte mesmo, tanto principalmente em níveis iniciais. Em nível 1 você receber resistência a dano 10 contra fogo, vai te deixar imune praticamente a qualquer magia inicial desse elemento. Bem como no passar dos níveis, também vai ser um mitigador de dano daquele gênero muito forte. Beleza, por fim, a última habilidade dos Quarim em si é a questão das tatuagens magníficas. Todos os Quarins, o tempo todo em Tormenta, eles deixam explícitos que os Quarins possuem em seus braços, seus corpos, essa tatuagem arcana, algo que mostra, exterioriza essa ascendência arcana, essa ascendência no sangue ancestral que eles possuem. Mecanicamente, no cenário, ele vai te dar um ponto de mana. Quando você gasta um ponto de mana, você pode gastar um ponto de mana para receber mais 2 num teste de carisma e de perícias baseadas em carismas até o fim do turno. O que é bem forte, dado que a maioria das coisas no Tormenta, se não tudo, são perícias. Então a questão do Quarim Bardo, que gasta um ponto de mana para receber mais 2 pontos em testes de atuação, deixa ele muito forte. Bem como na necessidade de conseguir obter valores altos em algum teste específico, seja um teste de enganação, seja um teste de formação, a possibilidade deixa o Quarim bem útil mesmo nessa questão social. Sem falar do bônus de mais 4, que é um bônus gigantesco que ele recebe em carisma. Olhando por cima, o Quarim Bardo deve ser magnífico, tanto pelo mais 2 de inteligência, que vai te possibilitar adicionar mais uma pool de perícias, 4 de carisma, que carisma vai ser teu atributo chave como bardo, e sabedoria em si é algo muito útil para o bardo, então é algo que não vai fazer muito falta, esse menos 2. Outras coisas que podem funcionar, o Quarim Arcanista, principalmente da vertente que utiliza o arquétipo do feiticeiro, deve ser extremamente poderoso, dado mais 4 de carisma. Como carisma também recebe mais 2, qualquer outro tipo de arcanista, muito poderoso mesmo. Também fica legal um Quarim Bucaneiro, fica muito massa também. Sem falar num Quarim Bardo não, Ladino. Enfim, Quarim é classe muito boa, uma raça muito boa. E sinceramente a Quarim, os Minotauros estão, mecanicamente falando, estão as raças que eu estou achando mais fortes, mais legais. Beleza, com isso a gente finaliza a questão das raças do Tormenta 20, pelo menos as 8 iniciais. Quando eles lançarem as 6 extras, as 6 que faltam, possivelmente eu vou trazer algum vídeo aqui discutindo sobre tais raças, mas pelo menos por enquanto são essas 8 que a gente passou. Se você gostou do vídeo, dá o gostei, favorita, ativa o sininho, compartilha todas essas coisas de YouTube. Se você está vendo a gente no YouTube, sabe que a gente está também no Spotify. Dá uma olhada lá no canal da gente no Spotify, só procurar RPG de Quinta no Spotify. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, dá uma olhada no canal da gente no YouTube também. Só ir lá no YouTube, digitar na parte de pesquisa RPG de Quinta. E é isso aí, e até mais!